Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, confirmou ter avisado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, que as urnas não foram fraudadas e a eleição de Lula foi limpa. Há 2 semanas, Bianco depôs no processo do golpe como uma das testemunhas de defesa do ex-ministro Anderson Torres. Nesta terça-feira, o Supremo liberou a íntegra dos depoimentos das testemunhas de defesa no caso da trama golpista. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência se depois do segundo turno das eleições houve algum encontro em que o senhor estava presente e em que se indagou que o presidente da República, se ele indagou alguma coisa sobre alguma possibilidade jurídica de reverter os resultados das urnas. Houve alguma reunião nesse sentido? Em resposta à pergunta do PGR Paulo Gonet, Bianco confirmou ter feito reuniões com Bolsonaro a respeito das urnas eletrônicas. Pois não, Excelência, houve uma reunião, eu fui a uma reunião com o presidente da República, também, na verdade, eu fui em outras reuniões, mas para tratar assuntos específicos da Advocacia Geral da União. Então, me lembro que nós tínhamos alguns temas ainda bastante pulsantes, como, por exemplo, a revisão da vida toda, que eu despachei até no Supremo Tribunal Federal com, então, o advogado-geral da União. Mas, em relação ao tema que o senhor me pergunta, houve uma reunião. O presidente da República, salvo a falha na minha memória, ele foi específico sobre como havia ocorrido o pleito eleitoral. Me perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico. Eu, de pronto, respondi que não. Eu disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, tinha corrido de maneira absolutamente correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico. Como Bianco relata, mesmo após ele ter certificado Bolsonaro sobre a lisura das urnas eletrônicas, o ex-presidente insistiu em sondar se não haveriam brechas para contestar a eleição do presidente Lula. Ele falou assim, você vislumbra algum problema ou algo que possa ser questionado? E eu disse que não, que absolutamente não. Eu disse que tinha uma comissão acompanhando, disse que a eleição foi absolutamente transparente. Essas foram as minhas ponderações e o presidente da República, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito. E ele chegou. O senhor se lembra, doutor Bruno, quem é que estava presente quando houve esse encontro? Excelência, eu não tenho total lembrança em relação a isso, mas eu me lembro que existiam ali, que estavam presentes, pelo menos os generais das forças estavam, eu não sei se todos, mas acho que todos. Os comandantes, o ministro da Defesa. O ministro da Defesa. Tá certo. E o ministro da Justiça, esse o senhor não se recorda se estava? Eu não me recordo, Excelência, eu acho que ele não estava, mas eu não me recordo. Salvo o melhor juízo, ele estava no Palácio, mas acho que nesse encontro o presidente havia me chamado e até, eu não tenho total especificidade em relação a isso, mas acho que o presidente me perguntou até em pé. E eu já me retirei da reunião. Foi uma interação bastante breve ali, salvo o melhor juízo. Mas ele me perguntou, tinha algumas pessoas no Palácio, eu até pensei que nós ali estávamos para falar sobre transição. Eu já havia feito a portaria de transição e nesse período o presidente iria anunciar a transição, de fato o fez. Ali eu participei junto ao ministro Ciro de uma coletiva, não sei, acho que o ministro Rogério Marinho estava. Enfim, tinha algumas pessoas ali em uma coletiva de imprensa. Eu não sei se foi no mesmo dia, mas ele me chamou e me questionou. Havia algumas pessoas no Palácio, mas a minha conversa com ele foi um pouco mais ali reservada, mas eu sei que os comandantes ali estavam. Também comprometendo a situação de Bolsonaro no caso, as testemunhas de Mauro Cid alegaram que o tenente-coronel apenas cumpria ordens. Veja o que relatou o capitão do Exército, Rafael Maciel Monteiro. E o que o senhor Mauro Cid falou para o senhor nessas ocasiões sobre os atos de 8 de janeiro? Os atos de 8 de janeiro em si? Sim. Pouquíssima coisa. O Coronel Cid é um perfil muito reservado. Eu adianto ao senhor que eu o visitei desde o primeiro ou segundo dia de sua prisão, mas o Coronel Cid ele tem muita reserva e ele, naturalmente, suponho que não tivesse muito a dizer sobre o 8 de janeiro. Suponho que o senhor esteja mencionando aquele episódio de depredação, né? Ele falou o óbvio, como ele estava
encarcerado, ele não tinha notícias do ambiente externo. Então, o que nós conversávamos, basicamente o que saía na mídia, mas nada para além do que era público e notório, de conhecimento público. Mas nessas conversas, ele manifestou repúdio a esses atos de depredação ou não? Ele disse que de alguma forma apoiou esses atos de depredação? Ele, naturalmente, como boa parte aí do segmento militar, ele manifestava repúdio. Isso é algo que eu imagino que seja consensual para todo qualquer espectro político brasileiro. Perfeito. Senhor Rafael, nessas conversas, o que o senhor Mauro Cid comentou com o senhor sobre essas notícias de que haveria plano para matar autoridades, especificamente para assassinar ou prender o senhor ministro Alexandre de Moraes? Então, doutor, com relação ao plano, eu acompanho muito pouco, eu não tenho redes sociais e eu sou municiado de informações pela minha esposa. Eu suponho que isso se trate daquela questão Copa 2022. Exatamente. A única coisa que o Coronel Cid, isso, eu acho que o desvelamento desses fatos se deu a partir de sua segunda prisão. O Coronel Cid ficou profundamente incomodado e pesaroso com a relação, em relação aos fatos que envolviam efetivos que outrora foram subordinados dele, né? Isso foi uma coisa que realmente o entristeceu bastante. Mas com relação a minuta, plano, nunca tive nenhum tipo de conversa com relação a ele. Eu mesmo estava ali mais como um ouvido amigo, então eu não fazia questão de saber a fundo esses fatos. Eu também sou uma pessoa muito reservada. Essa linha de defesa reforça a tese de que Bolsonaro atuou como líder do plano golpista. Perguntado sobre os áudios vazados de Mauro Cid, em que o ex-ajudante de ordens diz ter sido coagido por agentes da PF, a testemunha diz que Cid ficou consternado. À época das divulgações desses áudios pela revista Veja, Moraes mandou prender Cid por obstrução de justiça. Rafael, no ano de 2024, saiu uma publicação na revista Veja sobre uns áudios em que o senhor Mauro Cid teria dito que foi pressionado pela Polícia Federal nos seus depoimentos. O senhor chegou a conversar com ele ou com algum familiar dele sobre esse assunto? Perfeito, com ele pessoalmente, doutor. O senhor deseja que eu avance? Por gentileza, senhor Rafael. Então, doutor, para responder a contento e esclarecer esse fato específico, eu peço uma liberdade para contextualizá-lo. Né? O Coronel Cid vinha de uma prisão cautelar aí, já um pouco extensa, e, lamentavelmente, eu percebo que houve um paulatino afastamento do seu núcleo de amigos mais próximos. O Coronel Cid, e eu digo isso com pureza d'alma, porque eu acompanhei todo o seu período de custódia. Ele manteve um bom ânimo ali dentro da PE, não se abalou, e eu acho que o abalo dele começou a partir do momento que a conduta da defesa dele mesmo acabou implicando demais militares, e isso provocou um certo afastamento, eu arrisco a dizer até mesmo institucional. A partir daí, o Coronel Cid teve, como consectário lógico, né, um entristecimento e um abalo ali em seu estado de espírito. Então, o Coronel Cid falou aquelas coisas, mas ele tinha essa necessidade de, por um lado, manter-se fiel a um dever ético militar, que é amar a verdade, e, por outro, não ser justamente o elemento que acaba
entregando pessoas, eventualmente subordinados, não por querer, mas por se manter firme na linha de amar a verdade, que como eu salientei, um dever ético militar. Então, ele, eventualmente, para o círculo mais íntimo, ele tinha necessidade de falar coisas, penso eu, muito irrefletidas e fruto, assim, de uma defesa, digamos, irracional de sua honra. Então, foi nesse sentido nossas conversas.